Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos vídeos sobre os estudos na Palavra do Senhor. E agradecemos a Deus, assim, sempre pela comunhão, pela condição que Deus nos concede, podemos assim estarmos desfrutando dessas oportunidades juntos. E podemos dar continuidade nos estudos bíblicos assim. E agradeço a Deus por você que tem acompanhado, que tenha procurado aprender. Agradeço também a todos que curtem, a todos que compartilham os vídeos, a todos que comentam de alguma forma, tanto no WhatsApp quanto aqui mesmo pelo YouTube. Então sejam bem-vindos mais uma vez aos estudos. Irmãos, eu estava lendo recentemente na Palavra do Senhor, a carta de Paulo a Timóteo, e em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 20, ele diz assim: Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então eu fiquei pensando, irmãos, sobre essa questão que Paulo fala: entreguei a Satanás para serem castigados. Você já parou para pensar no que Paulo realmente quer passar? O que Paulo quer ensinar? O que significa, irmãos, para a gente hoje essa questão? O que significa entregar alguém, então, a Satanás? Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essa frase aqui ela não indica a perda de salvação. E nem que Paulo está aqui amaldiçoando, de repente, algum irmão, alguma pessoa. Entregar a Satanás, irmão, significa remover a pessoa da proteção, da comunhão da igreja, colocando aquela pessoa de volta ali no ambiente do mundo que, conforme João nos ensina em 1 João 5,19, está sob, no caso, os ataques, o ardil, né, a cobertura maligna. Ou seja, irmãos, é uma exclusão disciplinar severa, onde o indivíduo perde o ambiente de graça, exortação, correção ali do corpo de Cristo, ficando então exposto às consequências espirituais do seu pecado. Então Paulo está dizendo assim, eu os removo da comunhão da igreja para que eles sofram as consequências do pecado, onde a atuação disciplinadora de Satanás está ali atuante. Então, irmãos, essa disciplina não é vingança, mas é correção. A disciplina, irmãos, é entregue à esfera onde Satanás atua. A igreja é um ambiente onde Cristo reina de maneira visível, de maneira protetora. Fora dela, o homem ele está no reino das trevas. Ele está ali espiritualmente vulnerável. Então Paulo usa essa expressão para mostrar que o indivíduo ele é retirado da comunhão, ele perde privilégios espirituais, ele fica ali sob forte ataque e consequência do pecado. Ele pode ser levado sim ao arrependimento, mas ao arrependimento através do quê? Do sofrimento. Então, irmãos, Paulo, ele sabe que Deus pode usar até o inimigo para disciplinar. Lembra lá do caso de Jó no Antigo Testamento? Satanás age, mas Deus controla os limites, tá bom? Lembrando também, irmãos, que o propósito da disciplina é sempre restaurar. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 5, Paulo lhe dá o motivo. Ele fala, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, irmãos, a disciplina é tão séria que chega a colocar o corpo, a reputação e a paz do indivíduo, a paz da pessoa ali, numa situação de destruição. Mas o objetivo final é claro, é produzir arrependimento, é quebrar o orgulho, é mostrar a gravidade do pecado, é evitar também que outras pessoas, que outros irmãos sejam contaminados. Então a igreja de Corinto ali, após aplicar a disciplina, irmãos, você observa que depois de tudo isso, ela recebeu ordem de Paulo para perdoar e restaurar aquele que se arrependeu. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo ensina isso. E aqui, irmãos, no nosso texto, 1 Timóteo 20, o sentido é justamente o mesmo. Himeneu e Alexandre, eles estavam o quê? Se você observar o contexto do capítulo, eles estavam ensinando heresias, eles estavam ali corroendo a fé da igreja, eles estavam causando escândalo, estavam causando divisões. Então Paulo, como apóstolo, como pastor, ele diz que os entregou a Satanás para que eles aprendessem a não blasfemar. Não é destruição eterna, irmãos, mas correção, uma correção severa.
Por quê? Porque eles estavam tocando na doutrina. Então, meus amados irmãos, Paulo, através dessas palavras ríspidas, duras, ele nos ensina o quê? Que a disciplina é algo bíblico. A disciplina deve ser aplicada quando o pecado ele é grave, quando o pecado é público. É um ato de amor pela igreja, é um ato de amor pela alma daquele que está em pecado. E é sempre com propósito restaurador, irmãos. Quando a igreja ela não disciplina, ela se torna cúmplice do pecado, ela se torna cúmplice da destruição do irmão e da impureza do rebanho. Portanto, irmãos, entregar a Satanás é remover alguém ali da comunhão, como se fosse uma cobertura espiritual da igreja, para ser disciplinado por Deus, justamente no ambiente de trevas onde Satanás opera, com a finalidade de quê? De levar essa pessoa ao arrependimento e preservar a sua alma. Infelizmente, hoje nós encontramos, irmãos, ambientes, igrejas, em que não há disciplina bíblica, em que não há a correção, e nós sabemos muito bem que a falta de disciplina, ela não corresponde ao amor divino, não corresponde ao amor bíblico, assim como o pai que não disciplina o seu filho porque acha que o ama a tal ponto de não disciplinar, contrariando o padrão divino, que Deus não disciplina porque ele nos ama. Inclusive lá em Hebreus ele nos ensina que se nós estamos sem disciplina, é porque nós somos bastardos e não filhos. Então, por amor à alma, por amor ao irmão, por amor ao pecador, a igreja tem que disciplinar esse irmão, esse membro, aquele que não quer andar de forma que realmente glorifica, honre a santidade que o Senhor Deus promove sobre os seus filhos. Meus amados irmãos, ficamos por aqui então, que tenha sido claro, apesar de simples, mas possa ter sido claro a explicação do que é entregar, no caso, alguém para Satanás. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Um grande abraço para os irmãos aí do grupo lá de teologia no WhatsApp. Continue orando pelo projeto que nós estamos tendo sobre o curso aí de teologia básica, o curso livre de teologia básica. E um grande abraço também aos meus irmãos da Igreja Ágape, que o Senhor esteja abençoando e sustentando a cada um. Meus amados, até a próxima, com a permissão do Senhor.